Olá meninas, bem-vindas ao meu canal e bem-vindas a este vídeo a falar sobre maquilhagem de noiva, porque há muito tempo que eu não atualizava as minhas maquilhagens de noiva e que agora estamos na altura delas, portanto vem aqui algumas dicas para noivas que não querem gastar dinheiro numa maquilhadora, mas eu como maquilhadora digo-vos, é muito importante este dia, vocês já têm muita coisa para planear, muita coisa para programar, pelo menos a parte da maquilhagem. Deixem connosco. Portanto, eu sou maquilhadora profissional e sou esteticista, ao qual também tenho pacotes especiais para noivas, um pacote especial para mãos, pés, tratamentos de rosto, uma limpeza de pele, que fica sempre muito bonito quando vocês chegam ao dia, têm a pele limpa, a maquilhagem ainda brilha ainda mais. Portanto, não se esqueçam de seguirem a minha página Os 5 Sentidos da Inês Estética e Massagem ou a parte da maquilhagem, Inês Makeup and Beauty. Para qualquer informação sobre orçamentos de maquilhagens de noiva, não se esqueçam de enviar o e-mail para inês08vieira@gmail.com e têm toda a informação aqui na caixinha abaixo, portanto não se esqueçam de ir lá dar uma espreita dela e deixo-vos aqui com esta sugestão desta maquilhagem e algumas dicas ao longo do vídeo, dicas e truques do que é que não pode faltar, do que é que é mesmo essencial que vocês tenham atenção ou que invistam mais nesse material. E é uma maquilhagem que eu vos posso dizer que é um pouco dramática na parte dos olhos, sim, eu concentrei um pouco mais dos olhos, tenho que fazer um só de boca e tenho que fazer um mais pormenorizado. Portanto, espero que não tenha alongado muito ou que tenha sido chata neste vídeo, mas espero que pelo menos tenha deixado aqui os pontos-chave para que esta maquilhagem brilhe naquele dia, ou seja, o casamento é muito especial e nas fotos vocês querem que passado algum tempo, quando olham para as fotos, pensem assim, epá, nunca saiu de moda aquela maquilhagem, ou aquela maquilhagem não está desatualizada, ou não fiz má figura. Portanto, é uma foto que fica por uma vida inteira e que vocês querem que quando olhem para ela sintam que realmente valeu a pena, principalmente valeu a pena ter contratado a maquilhadora. Mas como tal, deixo-vos aqui umas dicas, também não só a apresentar o meu trabalho, como também dizer-vos o que é importante neste dia. Portanto, bora lá, vamos assistir ao vídeo. Claro que vou colocar o fixador de sombras. O fixador de sombras é muito importante porque é o que vai garantir que vocês fixem a maquilhagem por o dia todo, não é? E também faz com que não fiquem aquelas linhas muito visíveis e muito feias. Eu vou colocar este fixador de sombras da NYX por toda a minha pálpebra, chegando até aqui à sobrancelha. De seguida, uma coisa que eu gosto muito de colocar é um jumbo, para fazer tipo como base. Eu vou colocar o preto, claro que vou colocar aqui no canto externo do olho e vou levá-lo para dentro, ou de leve, e isto vai criar um esfumado. Então o que é que eu vou fazer? Vou com o dedo e vou esfumar para dentro. Estão a ver? Isto vai criar uma base para que a sombra fixe ainda muito mais. E os jumbos da NYX, vocês sabem que eu sou apologista dos jumbos. Se vocês não tiverem jumbos, claro que podem fazer também com lápis preto. É a mesma coisa. Criam uma base e de seguida aqui vou com o outro dedo limpo e vou limpar. Limpo, esfumo, limpo e esfumo com o dedo. Agora, com uma sombra preta opaca, eu gosto muito desta do Blackout da Naked 2, da Urban Decay, e com um pincel assim mais denso, eu vou colocar por cima deste jumbo, deste preto que criamos, vou colocar por cima. Claro que com este pincel não dá para esfumar muito bem, mas é só para colocar e já esfumamos.
Não queria tanto tão denso. Mas como não quero tão denso, o que eu posso fazer é com um cotonete que ajuda imenso e vou retirar metade desta densidão. Está muito escuro. E vou tirando. Com este aqui escuro, que é o Brownies, e vou com este pincel assim de esfumar mais fininho, este é o da Urban Decay, e vou colocar aqui ao longo do côncavo, ao mesmo tempo vou esfumar com a sombra preta. Este pincel serve mais para depositar e é mais pormenorizado, portanto, esfumar em larga escala não é, ele é mais pormenorizado, não é? Depois de eu colocar a sombra castanha, eu vou com um pincel maior de esfumar, e aquilo que eu gosto com este assim, grandinho, e vou esfumar tudo muito bem, para que não haja linhas. E é muito importante este esfumado, porque naquela ocasião em que a noiva está na escritura no registro, quando ela está a assinar, é muito importante este degradê de cores, que fica tão bonito quando ela está a olhar para baixo, ou quando, por exemplo, simplesmente está a colocar o anel, a aliança no noivo. Então, é muito importante este degradê e é muito importante vocês esfumarem para que não haja linhas. Agora vou aqui à paleta da Vice e vou colocar este roxo, que é o Vanity, lá está, para criar então, vamos começar a criar o tal degradê. Eu vou com este pincel de esfumar, mais corta assim a direito, e vou colocar então aqui, na parte do preto. E é como eu vos digo, é muito importante este degradê de cores. Portanto, eu estou a fazer também com cores mais escuras, vocês podem fazer com tons mais claros, porque normalmente, também às vezes depende do tipo de batom que utilizam. Há muitas noivas agora a utilizar os batons vermelhos. E então, quando é para tal, eu gosto mais que usem um olho mais clean, muito mais limpo, muito mais soft, para focarem a parte do batom vermelho. Portanto, quando é isso, tendem a fazer com os brancos, com os castanhos, o degradê dos castanhos fica muito bonito. Mas, como eu quero um olho assim um bocadinho mais dramático, porque as noivas também podem usar este olho mais dramático, vamos apostar no degradê de cores. E nada melhor que a seguir ao preto colocar este é um roxo assim mais escuro, tem assim umas partículas brilhantes, e fica muito bonito. A parte da sobrancelha, a minha sobrancelha já está preenchida, mas como a sobrancelha, por norma, nas noivas, é tudo uma questão de personalidade, como é que gostam. Eu gosto da minha sobrancelha muito mais definida, muito mais preenchida, um pouco dramática, é verdade, mas é assim que eu gosto da minha sobrancelha. Como tal, vou continuar a fazer a sobrancelha, fica ao meu gosto. Mas isso vocês podem deixar no vosso critério, como vocês gostam de utilizar a sobrancelha. Mas uma coisa eu vos digo, vocês têm mesmo que contornar a sobrancelha, porque fica muito mais bonita, muito mais vistosa e quando a pessoa está maquilhada, sem dúvida que realça muito mais o olhar com a sobrancelha preenchida. E como tal, uma sobrancelha preenchida ou uma sobrancelha bem feita, por favor, meninas, não se esqueçam de ir à esteticista e colocar a vossa sobrancelha nas mãos delas para poder endireitar a vossa sobrancelha e para que não haja, como é que eu hei de explicar, assim aqueles pelinhos, aquela penugem que na maquilhagem não realça muito. E então, o que é que vocês têm que fazer? Têm que levantar a sobrancelha. Por vezes eu utilizo o lápis branco porque é aquele lifting na sobrancelha que vos vai deixar um pouco mais... Embora não se use tanto, mas cria um pouco mais de drama na sobrancelha e é o que nós queremos, é levantar mesmo a sobrancelha para que fique aquele efeito mais lifting. É claro que eu vou esfumar com o dedo e colocar uma sombra por cima para que não fique tão visível o branco, como é óbvio. Mas vai fazer toda a diferença se vocês utilizarem um lápis branco. Isso vai de certeza absoluta. Vocês podem utilizar aqueles lápis iluminadores
de iluminadores que muitas vezes também se utiliza na linha d'água, mas é muito mais fácil vocês encontrarem o lápis branco, muito mais acessível, e é isso que se quer. Podem utilizar uma sombra assim mais nude. Eu vou utilizar um pigmento, este é o da Kiko, então é um pigmento assim solto, a sombra é muito neutra, mas como tem um certo e determinado brilho, não muito visível, porque também não vou utilizar este pigmento molhado, como é óbvio, mas como tem um certo e determinado brilho muito suave, é isto que se quer na sobrancelha, particularmente porque esta, como podem ver o outro olho, porque esta maquilhagem já tem muito brilho, então não vamos carregar o brilho aqui na sobrancelha, não vale a pena, e vamos deixar tudo muito mais soft. Vão ver como fica muito bonito. É claro que se vocês utilizassem uma sombra mais nude também iria fazer a diferença, só porque muitas vezes vocês há vários tipos de sombras mais neutras e vocês muitas vezes tendem a utilizar uma sombra muito clara ou muito escura, então por isso eu utilizei o pigmento que sempre dá aquele brilhozinho extra. E agora vou aqui com o pincel de esfumar e esfumo tudo muito bem. E agora, para a entrada do olho, eu vou utilizar uma sombra assim, coral, assim mais puxar para o rosa, mas é um rosa mais carregado. Vocês podem utilizar sempre aqueles rosas mais bebés, que também fica muito bonito. Mas eu vou utilizar um rosa muito mais carregado, porque depois com o pó de diamante por cima, acaba por nem se notar muito, mas também fica bonito, portanto, a tal sombra. Eu utilizei uma mais carregada, mas se vocês gostarem mais de uma mais clarinha, vou-vos mostrar aqui uma opção que eu tenho, e até gosto muito de utilizar esta paleta que é a Romantic Eye da Too Faced. Pronto, já não está à venda, foi descontinuada, mas vocês têm sempre esta opção. Esta paleta, quando eu comprava e utilizava nas noivas, era simples, chave, era uma paleta de chave. Portanto, depois de colocarem, então, eu vou colocar este coral, que é da W7 Enchanted, e a cor chama-se Dreamy. Eu vou colocar aqui com um pincel mais pequenino, vou colocar aqui na entrada do olho e misturar com o roxo. Na entrada do olho tem que haver um foco de luz muito bonito e em excesso. Então eu vou colocar este iluminador da Makeup Revolution. Ele é assim branco, mas tem umas partículas douradas. E até vou colocar aqui com este, que é o Ecstasy, um bocadinho de brilho extra. Aqui também na paleta Enchanted. E agora, para esfumar um pouco mais aqui a linha do côncavo, eu vou colocar aqui uma sombra assim mais neutra, só para esfumar um pouco melhor. E não ficar muito marcado. Escurece um pouco, mas ao mesmo tempo também não deixa aquelas linhas visíveis. Uma situação que eu, cada vez que eu tenho uma noiva, gosto muito de sugerir, aqui é o pó diamante da Makeup Revolution, da Makeup Forever, são muitas marcas. E então, ele é um pozinho muito bonito, quase que parece um pigmento, e quando vocês colocam a olhos, assim de repente, por acaso nota-se por causa da junção de cores, mas ele durante o dia não é assim muito visível. Quando está um pouco mais escuro e com luzes, ele já é visível. Não é muito visível, é muito soft e deixa um efeito muito bonito, principalmente quando a noiva olha para baixo, vê-se o degradê e este brilho extra fica mesmo muito bonito. Portanto, eu sugiro, e quando elas colocam, realmente não querem outra coisa. A parte de baixo do olho, eu sugiro sempre a lápis branco, porque fica muito mais bonito, muito mais leve, muito mais, mesmo com o olho um pouco dramático, porque há muitas pessoas que acham este olho muito dramático para uma noiva,
mas o lápis branco é sempre a melhor solução, quer num olho muito dramático ou quer num olho mais leve, o lápis branco fica sempre mais sofisticado. E então, como tal, eu coloquei o lápis branco na linha d'água e agora vou colocar aqui, rente à linha das pestanas, um lápis castanho. E este lápis é da Maybelline. Este lápis não veio com aquela borrachinha, sabem, de esfumar. Mas eu tenho aqui um lápis que tem essa borrachinha. Vou aproveitar essa borrachinha, porque eu por acaso gosto do efeito dessas borrachinhas de esfumar aqui. E vou com um pincel também curtinho, vou à sombra roxa e vou esfumar aqui por baixo. E a sombra roxa vai nos dar um ar muito mais leve do que, por exemplo, se vocês esfumassem com o preto. Colocassem preto. Corretor de olheiras é muito, muito importante no dia. Então eu vou fazer aqui... costumo colocar este corretor mais cremoso da The Balm, que me vai iluminar mesmo aqui na olheira. E gosto de colocar aqui na esponjinha, porque eu só vou colocar um bocadinho deste corretor. Porque o corretor de eleição que eu gosto muito não transfere. E vocês sabem que para noivas tem que ser produtos à prova d'água. Cai sempre uma lagrimazinha, a pessoa tem que aguentar também a maquilhagem toda. Então eu vou colocar este da Catrice, que é o Liquid Camouflage. E é à prova d'água, não transfere, é uma maravilha. E eu vou colocar mesmo por baixo daquele nosso corretor. Em creme, porque vai iluminar. Este também faz a parte do iluminar, tanto que é muito mais claro. E vou ter aqui alguma paciência, porque vou esfumar mesmo com o dedo, porque com o dedo fica muito mais natural e realmente dura muito mais o corretor quando é espalhado com o dedo. Coloquei o corretor de olheiras, já coloquei o eyeliner, é verdade, já coloquei o eyeliner. Coloquei um eyeliner muito simples, muito soft, porque a maquilhagem já é romântica, então preciso de um eyeliner muito mais fino, de um risco de eyeliner muito mais fino. Agora, a particularidade que eu acho que fica muito bonita e torna os olhos muito maiores é quando vocês conseguem passar um bocadinho aqui da lágrima, da parte lacrimal, colocarem um pouco mais, um pouquinho, nada mais do que assim, mais um bocadinho para lá do lacrimal, e fica muito bonito. Antes de colocar as pestanas postiças, porque eu acho que faz toda a diferença, mas isso faz toda a diferença numa maquilhagem, quanto mais numa maquilhagem de noiva. Aliás, quando me perguntam as maquilhagens, o preço das maquilhagens, eu já está tudo incluído, pestanas postiças, porque eu acho que faz toda a diferença. E então, mas antes de colocar as pestanas postiças, eu vou colocar uma máscara de pestanas. E isso é muito importante que vocês utilizem sempre máscara de pestanas à prova d'água, sempre. Não recomendo para mais dia nenhum, para dias de festa, principalmente para noiva, máscara de pestanas à prova d'água. Então eu vou colocar a máscara de pestanas à prova d'água, vou colocar as minhas pestanas postiças, que eu vou optar por uma pestana pessoalmente, porque isso não é pessoal, que eu gosto muito, que é as da Ardell, e vou colocar a pestana efeito molhado 102. E já volto. Então, o olho está terminado, está muito romântico. E agora vamos à parte do rosto. Eu já coloquei, vocês não se esqueçam de colocar sempre um bom hidratante, um bom primer e a escolha da base também é muito importante. Muito sinceramente, as bases de eleição que eu gosto de utilizar para a noiva será da Dior e da Estée Lauder, que são aquelas que ficam um efeito muito, muito bonito e são aquelas que têm sido de preferência de eleição delas também. Depois, em termos de pó, para quem tem a pele muito oleosa, tem que ter muita atenção no pó que vai utilizar,
O meu pó favorito é este da Professional da Benefit. Eu costumo colocar um bocadinho só aqui na tampinha e com este pincel assim Dual Fiber vou colocar por todo o rosto e principalmente nas zonas onde me parece mais oleosidade. E coloco com este pincel porque dá um acabamento muito mais suave. Outra dica para quem sofre de oleosidade, o que pode sempre fazer é com uma tirazinha daquele rolo de papel higiênico e colocar somente assim nas áreas onde costuma aparecer mais a oleosidade. Já sabem que o spray fixador também faz toda a diferença. E agora vamos ao contorno. Já falei do corretor de olheiras, já. Agora vamos ao contorno. O contorno que eu costumo utilizar, porque é aquele contorno que me fica muito mais suave, é este da NARS, o Laguna, porque não fica aquele efeito alaranjado. E isso faz toda a diferença, principalmente nas fotos. Então vou colocar com um pincel assim viosado de rosto e vou colocar aqui. Então, muito cuidado com o bronzer que escolhem. Há um bronzer também muito bom, que também é à prova d'água, mas é um pouco assim alaranjado, que é o da Rimmel. Ele é mesmo waterproof. Mas eu não costumo utilizar muito esse, depende do tipo de pele, mas esse fica muito alaranjado, não fica bonito nas fotos. Portanto, este é o que fica mais discreto, este ou o Huda de Benefit também. É o que fica assim com um tom mais de castanho, não é aquele castanho alaranjado, sabem? Muitos dos bronzers têm. E para a escolha do blush, eu vou escolher um blush que fica bem com este tipo de maquilhagem, um blush um pouco mais rosa. Este é o Romantic Eye da Sephora, que eu já tenho há muito tempo. E eu vou colocar assim com um pincel maiorzinho. Às vezes depende. Também gosto muito de utilizar os tons de balme. Também fica muito bonito. Iluminador também é essencial para vocês colocarem. Eu vou colocar este iluminador que é assim mais rosado, do Faceform da Urban Decay. Vou colocar com um pincel assim maiorzinho, pequenino, depois um maiorzinho, para esfumar um pouco mais. Aqui assim, não muito, cuidado, não muito, e depois também depende do tipo de rosto. Agora, no batom, eu vou colocar aqui, fazer aqui uma mistura. Como a maquilhagem está nesta maneira assim um bocadinho mais dramática, vou suavizar no batom. Vocês podem colocar um lápis de boca, que é sempre uma melhor opção, porque vai durar muito mais e deixar o lábio muito mais definido. E mesmo que o batom ao longo do dia se vá, imaginemos, fica sempre o lápis de contorno de lábios. Portanto, contorna os lábios e preenche os lábios todos. Eu vou colocar este tonzinho aqui da Kiko, só coloquei fora da câmera porque já não está em condições, só que ele é muito seco e seca-me imenso o lábio. De seguida vou colocar este Margarita, que é um pouco assim brilhante, e então como é brilhante vou colocar aqui com o dedo e já me vai dar um brilhozinho extra. E este batom vai de encontro àquela sombra que nós colocamos aqui inicialmente no olho. Agora, depende do tipo de lábios que a cliente queira. Agora, se a noiva escolher uns lábios, assim, uns olhos desta maneira dramáticos, o batom convém que seja assim um bocadinho mais leve. Agora, se a noiva gostar de lábios mais fortes, convém que também no olho seja assim leve, portanto, para haver um pouco de equilíbrio. Então, eu coloquei aqui um pouco este batom e de seguida até vou pôr um gloss por cima, mas quem quiser pode passar para a parte do gloss. Vou colocar este glossinho só para dar um brilhozinho extra ao lábio e porque fica tudo muito bonito. E se a noiva levar o cabelo preso, é sempre uma boa opção.
Agora, se a noiva levar o cabelo um pouco semi, se levar todo preso, tudo bem, é uma boa opção. Agora, semi apanhado, semi solto e solto, não é uma boa opção. Principalmente se tiver muito vento. E pronto, a maquilhagem é esta. Não se esqueçam que há sempre dicas-chave para as maquilhagens de noiva, tudo à prova d'água. Não se esqueçam do primer. O primer que eu utilizei foi este, da NYX Honey Dune. Mas para quem tiver a pele muito oleosa, pode utilizar sempre primers oil free. Mas eu gosto muito deste, porque este tanto dá para peles oleosas. Nunca se esqueçam do primer. Portanto, também é muito importante no final vocês finalizarem com um spray fixador de maquilhagem e não se esqueçam também de escolher a base certa, que isso é muito importante, e também o contorno certo, porque faz todo o acaso, principalmente nas fotos. Portanto, esta é a maquilhagem que eu sugiro de noiva, uma maquilhagem um pouco mais dramática, mas que sim, que resulta muito bem, mesmo com estes brilhozinhos, eu adoro. O pó de diamante é a chave de qualquer noiva, porque acho que fica muito bonito, então o nome é combinar. Normalmente, não se esqueçam também, se vocês optarem e tiverem jeito em casa, podem seguir estes truques todos, mas não se esqueçam que é sempre importante vocês terem uma maquilhadora ao vosso lado, porque eu falo por mim, eu acompanho todas as minhas noivas e a prova de noiva normalmente é uma prova em que vocês vão experimentar de tudo e no final a cliente vai para casa e vai ver a duração. Portanto, muitas vezes eu coloco metade de uma maneira e metade da outra. É uma prova em que vocês têm que ir testando os produtos e também lá fora ver também a durabilidade e se vocês estão bem com aquele tipo de base ou com aquele tipo de pó, se realmente dura ou não. Portanto, uma prova de noiva é muito importante e leva muito tempo. Pelo menos a minha prova de noiva parece que leva uma manhã inteira, só para vocês verem bem. Portanto, é muito importante que vocês testem tudo, vejam tudo e é importante para a maquilhadora ter algum tempo antes do casamento para essa prova, porque se houver para adquirir algum produto e que chegue a tempo e a horas, portanto, convém que esteja tudo ali muito bem programado, tudo bem, muito bem esquematizado, para que no dia não falhe nada. Portanto, para quem se vai casar, muitas felicidades, um grande beijinho a todos, espero que tenham gostado destas dicas, que tenham-vos sido úteis, não se esqueçam de fazer um gosto, subscrever o canal e deixarem abaixo as dicas. E não se esqueçam que se precisarem de uma maquilhadora para o vosso dia especial, eu estou sempre disponível, não se esqueçam de ver na caixinha o meu e-mail e podem seguir-me também nas minhas redes sociais e também contactarem-me por lá. Grande beijinho a todas e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, meninas!